Bom, agora sim, tá gravando? Vamos fazer uma nossa oração. Paizinho querido, muito obrigada porque estamos aqui para estudar a tua palavra, essa história linda de José, que a gente possa ter a nossa mente aberta, nosso coração aberto para tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Gente, José e seus irmãos. Então vamos lá. Vocês lembram que no último estudo, né, que foi nesse sábado no outro, o que que aconteceu? Teve José, o faraó tinha tido os sonhos dele. José vem, dá a instrução: olha, você vai fazer assim, porque vão vir 7 anos de muita fartura, mas depois vai vir tanta fome que vai superar os anos de fartura. Então faça assim, guarda a quinta parte de tudo que for produzido, babá. E José, então, ele assume uma posição de destaque. A gente até vê no capítulo que os irmãos dele falam: não tem outro. Como você é como o faraó, né? Não tinha outro ali na posição que ele estava. Então, de fato, Deus cumpre aqueles sonhos que ele tinha dado quando ele ainda estava na casa dele, coloca ele numa posição de destaque, mas também numa posição que poderia, de fato, dar provisão para a família e para as gerações que viriam deles. Então, a gente vê a direção e o propósito de Deus se cumprindo, mesmo que Satanás ele tenha usado os irmãos dele para fazer todo aquele mal, né? Quando a gente olha algo ruim acontecendo na Bíblia, a gente pensa assim, nossa, então foi. Deus queria que fosse assim, né? Pode vir alguns questionamentos, porque como que José ia parar no Egito que tudo isso acontecesse? Eu gosto de pensar que essas tragédias que acontecem e que a gente sabe que quem tá por trás, né, instigando, é o inimigo das almas, né? É o anjo caído e aqueles que caíram com ele também. E ele tenta frustrar os planos de Deus. Frustrar de que os mensageiros, que os filhos do Senhor cumpram a missão que eles foram chamados para cumprir, cumpram o seu chamado. E aí a gente vê que, mesmo que Satanás, ele tenta armar situações para que não dê certo, para que os planos de Deus sejam frustrados, o Senhor, ele usa da maldição, né, do mal que aconteceu, e ele torna em bênção. E é incrível, porque nesse processo de dor, o nosso caráter é trabalhado, e a gente vai ver isso na história hoje acontecendo. Então, deu toda os anos de fartura e vieram finalmente os anos de fome. E aconteceu que todos os povos iam até o Egito para comprar alimento, né? Então, eles iam comprar alimento, e isso era recorrente. Até chegar um momento que os irmãos de José vão para comprar alimento. E ele reconhece os irmãos dele. Mas imagina, gente, quantos anos que ele já não estava no Egito? O que que vai acontecer ali? Ele vai reconhecer os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele, né? Então imagina até ele com toda aquela roupa de. é, Opa, achei que tinha posto uma foto aqui, mas não coloquei. Mas como se fosse toda aquela roupa de egípcios, né? Aquelas pinturas e tal. Ele tava como um egípcio de fato, mas claro, ele ainda adorava o Senhor, o Deus verdadeiro. E aí a palavra de Deus vai nos contar que ele começa a armar uma situação, né, para os irmãos. Então ele chega, eles vão comprar alimento, ele fala assim: ah, de onde vocês vêm? Vocês são espias. Eles: não, a gente não é espia, somos honestos, né? Somos filhos de um homem de 12 filhos, o mais novo já não. Então eles se explicam ali. E nisso, claro que José já sabia de toda a história, mas ele usa disso para agora testar esses irmãos. E a palavra de Deus vai nos contar aqui no verso do 21 ao 24, o seguinte: então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu, dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia. Gente, porque imagina, José ele ia lá e falava né, no idioma do, dos egípcios. Só que eles falando entre eles, José sabia o que eles estavam falando. E eles achando que não estavam sendo entendidos. E aí, olha só, diz que ele até tinha um intérprete entre eles, né? Só que quando ele escuta isso, ele se retira e ele chorou. Depois tornam para eles, falou-lhes com ele, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Então, assim, ele começa a dizer que eles eram espias,
testam e fala assim: "Ó, então se de fato vocês são inocentes, quero ver então esse irmão mais novo de vocês". E aí eles são testados para trazer Benjamim. Agora imagina, gente, se José era o xodozinho do pai, aparentemente tinha sido morto. E aí agora, Benjamim, imagina o apego que o pai não tinha para Benjamim. E agora imagina aqui, como que Benjamim ia ser levado lá para o Egito. Por isso que eles começam a ficar nervosos com toda a situação, falar: "Ó, a gente tá pagando o preço do que a gente fez", né, então eles começam a discutir entre eles ali. E diz que, ok, eles aceitaram a condição, né, e foram para casa. E no caminho de casa, né, diz que eles, abriram um saco de alimento. Só que dentro do saco estava o dinheiro que era para ser de pagamento. E aí, gente, olha só a reação deles. Então aqui, essa é o que eu falei pra vocês que eu fico tocada e emocionada, com essas saídas de José pra chorar, sabe. Porque eu fico imaginando quanta coisa passando no coração dele, tudo que aconteceu e agora ele vê os irmãos dele, tipo assim, muito forte. Imagina ele escutando os irmãos dele falando: "É culpa do que a gente fez, a gente viu aquilo com o nosso irmão, a gente ainda continuou fazendo mal pra ele, né, a gente não devia ter feito". Então imagina isso, quão forte que foi pra José estar ouvindo. Eh Bom, então Jacó, né, agora ali eles já estão com Jacó. Jacó, seu pai, disse-lhe: "Tende-me desfilhados". Os filhos então conta tudo o que aconteceu. "Olha, estão achando que a gente é espia, a gente vai ter que explicar toda a situação e agora a gente vai ter que levar Benjamim". E óbvio, imagina, Jacó não vai querer que leve Benjamim, vai falar assim: "Vocês já me deixaram desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui, Simeão ficou lá, né? E agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim, mas Ruben falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus dois filhos, te, se eu não te tornar a trazer. Dá-mo em minha mão e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer as minhas cãs sobre a tristeza e a sepultura. Então você vê a angústia de Jacó ali falando: Não, o Simeão está lá preso, eu já não tenho mais um filho. José já se foi, agora vocês querem levar Benjamim? Não vai, não. E parece que passa um tempo ali ele segurando as pontas, até que, gente, a fome pega. Lembram que eram 7 anos de fome. A fome pega, não tinha o que fazer, eles tinham que voltar a pegar mais alimento. E de fato isso vai acontecer. E eles vão ter que pegar Benjamim e ir até o Egito se apresentar agora diante de José, explicar toda a situação e voltar com o alimento. Bom, é claro, o Jacó ele prepara toda umas porções de alimentos, de frutas, de coisas especiais, né, da terra deles, leva como presente, né, e enfim. A palavra de Deus nos conta então que eles chegam, né, eles chegam, quando eles chegam, eles tentam se explicar do dinheiro na bolsa, porque eles ficaram nervosos e tal, estavam com medo, né, tipo assim: "Poxa, vão achar o quê? O dinheiro estava na bolsa, agora a gente vai ter que explicar a situação". E José fala: "Olha, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão". Então ele pega, Simeão traz, fala: "Ó, não se preocupa com esse dinheiro". Dá água para eles se limparem e também vai dar comida para os jumentos. E aí, ele pergunta, olha, e ele lhes perguntou como que estavam e disse: "Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda está vivo?" Olha o interesse dele, né, preocupação com o pai. E eles disseram: "Bem está o teu servo, vosso pai ainda vive." E abaixaram a cabeça e se inclinaram. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: "Este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes?" Depois ele disse: "Deus te abençoe, meu filho." E José se apressou, porque o seu íntimo moveu-se para seu irmão e procurou onde chorar. E chorou na câmara e chorou ali. Então imagina, né? De novo, agora ele vê o irmão, descobriu que o pai tá vivo. Quanta emoção acontecendo. Que especial esse momento, que intensidade das emoções que ele estava passando. Mas ele não podia ainda se revelar. A visão dos feixes inclinados, se referenciando. Exatamente, a Bíblia fala, inclusive, Rafa, que ele lembra dos sonhos que ele tinha tido. Oi, Carla, seja bem-vinda. A gente está falando aqui dos irmãos de José agora. Chegamos no Egito com Benjamim
e eles estão nervosos com a situação. José muito emocionado, descobre que o pai tá vivo, que Benjamim, o irmão mais novo, tá ali. Então ele tá muito emocionado, ele vai, chora escondido e depois volta para conversar com ele de novo. E a palavra de Deus, então, vai nos contar que ele decide preparar um big almoço para eles, né? Então ele vai, chama os servos, preparam tudo. Diz que eles são sentados na ordem de idade de cada um, né? Quem saberia isso se não só José, claramente. Só que aí, o que que ele faz? Ele prepara todo mundo, dá a porção para todo mundo, só que para Benjamim ele dá 5 vezes mais. E eu imagino que ele estava fazendo um teste para ver se os irmãos iam ficar com inveja, porque Benjamin tinha 5 vezes mais, né? Porque lembra, eles invejavam, gente, um casaco. Então imagina agora, o irmão tem uma porção 5 vezes maior. Eles poderiam falar assim, por que que o fulano tem 5 vezes mais do que eu comida? O que que ele tem de melhor do que eu, né? Lembra do espírito que eles tinham antes. Mas, gente, a gente não vê nenhum pio de reclamação. E isso, esse silêncio, né, do comentário deles em relação à porção de Benjamin, tem que nos chamar a atenção. Alguma coisa aconteceu nesses longos anos que foi moldando, foi polindo o coração desses homens. Se a gente parasse para pensar que o que eles fizeram com o irmão deles, venderam o irmão, eles queriam matar, venderam. Qualquer um falaria assim, não, esses aí são caso perdido. Caso perdido, não tem salvação, não tem o que fazer, são maus, não vão mudar, é isso mesmo. Só que a mente do Senhor não é como a nossa, não é como a nossa. E ao longo do tempo, ao longo da vida deles, o Senhor foi trabalhando, e aqui a gente já vai ver uma grande mudança no caráter deles, se refletindo no, claro, nas ações. E aí, lógico, né, prepara toda aquela refeição, eles se alimentam. José sempre muito emocionado, várias vezes ele se retira para chorar, a gente vê. O que que acontece? Eles não podiam comer, né, juntos, então eles estavam no mesmo ambiente, só que em lugares, em mesas distintas. O que mais que eu poderia falar desse momento para vocês? Ahn, vamos ver o próximo verso. Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa cena? O que que vocês. Não, só Uhum. da cena de antes, quando deixa o cálice de prata. Exatamente. Agora a gente vai para a parte do cálice de prata. Obrigada, Rafa, até por me ajudou aqui na linha do pensamento. O que acontece? Termina a refeição, aí manda de novo eles bem abastecidos, né, para sua terra, de novo com o dinheiro da compra. Só que o que que acontece? Ele manda colocar o copo de prata na bolsa de Benjamim. E no caminho, né, ele espera eles alcançarem uma distância, depois mandam os servos. E eles chegam lá questionando, né, por que que vocês roubaram um copo, sendo que José tratou vocês tão bem, né? Lógico, eu não tinha falado o nome de José. Sendo que nosso Senhor trata vocês tão bem. É assim que vocês recompensam, né, quem trata vocês de uma forma boa. E eles falam, não, que se vocês... Eles chamam muito disso, né? Vocês veem que eles são muito intensos nas expressões. Olha, se você achar isso na bolsa de quem tiver, que essa pessoa que ela morra. Então a gente vê isso acontecendo. E adivinha, eles foram pegando do maior até o menor. Gente, eles encontraram um copo na bolsa de Benjamim. Quando encontraram na bolsa de Benjamin, diz que eles rasgaram as vestes deles. Você vê a contrição, a angústia, né? Era um gesto muito assim intenso. Eles rasgaram as vestes deles. Imagina o desespero, pensando que agora, o que que vai acontecer com o nosso irmão mais novo? Não, isso não pode acontecer. Você vê o cuidado, desespero e a mudança de atitude em relação ao mais novo. Então, isso aqui é de chamar muita atenção. Olha só, chega então, eles explicam, né, ao tentar explicar toda a situação, Judá, ele vai e quer se colocar no lugar do irmão mais novo. Ele fala assim: "Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos?" Tipo, o que que ele vai falar? O que que ele ia explicar? Não, a gente não fez. Eles sabiam que eles não tinham feito, mas o que que eles iam falar para José? Não tinha que falar. Mas o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai falar? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em quem cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se achegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos vossos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo. Então imagina, né?
Ele chega e fala assim: "Não, peraí, deixa eu só ter uma conversinha aqui com você, Deus, vou te explicar uma coisa". A gente vê a mudança, gente. Olha a postura de Judá, ele tá disposto a assumir o lugar do irmão mais novo. Isso é muito diferente, é outra pessoa. A única O único ser que pode trazer uma transformação assim na vida, no caráter de alguém, é o Senhor, é o Espírito Santo. E a gente vai ver Judá ele falando assim: "Olha, eh" Agora, pois, fique eu não tinha lido esse, né? Eu não. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu servo, e suba esse moço aos seus irmãos. Porque como que eu vou ir até o meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Eles sabiam que se eles voltassem para casa sem o irmão, o pai deles ia morrer, não ia aguentar mais, né? E aí a gente vai ver que José, ele já não aguentava mais. Se quando ele vê, eu fico imaginando, porque ele estava todo o tempo testando os irmãos, né? Queria ver qual que era a reação. Se o irmão recebesse mais, será que eles iam ficar com inveja? Agora, se o irmão fosse ser pego para ficar no Egito, será que eles iam ser indiferentes com o irmão? Será que eles iam de fato agir da mesma forma que agiu com ele? Mas a gente vê uma resposta muito positiva, e isso move de fato o coração de José. Imagina até que ele se alegra em ver que, peraí, esses não são mais as mesmas pessoas, né? Esses são os meus irmãos e são pessoas transformadas, né? Então a gente vê a humildade no coração de Judá. Deixa que eu fico no lugar dele, mas liberta ele, né? E aí a gente vai ver que José ele não podia se conter diante de todos que estavam com ele e clamou: "Fazei sair daqui todo varão". E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Diz então ele mandou todo mundo embora. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-lhe. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Caraca, já imaginou? E isso, pra mim, eu também fico pensando não só na mudança do caráter dos irmãos, mas também do próprio José. Você vê que ele é um menino, de fato, um homem agora, né? Que ele tem como que ele trata aquele que o tratou mal, aquele que o desprezou, aquele que o rejeitou? Ele trata com amor, ele trata com misericórdia, ele trata com doçura. Então você vê que ele chega, que ele quer estar perto dos irmãos, diz que a Bíblia vai falar que eles, né, se reúnem, eles choram juntos. Aqui, ó, diz que quando ele vê Benjamim, né, ele se lança ao pescoço de Benjamim e chora, e Benjamim chorou também no seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Ele reconciliou essa família. A reconciliação tão esperada que parecia impossível, foi possível, porque esses homens se submeteram ao Senhor, permitiu que o Espírito Santo os transformassem e agisse através deles. Então a gente vai ver, eh de fato, essa união acontecendo. Eu gosto de pensar que quando a gente estiver no céu, imagina a gente tivesse ter um privilégio, assim, de assistir essas histórias, ver como é que foi, como se fosse, sei lá, um super, cinema, não é 3D, 4D, 5D, sei lá. A gente pudesse ver tudo isso, toda a cena. Certamente essa seria uma das cenas que eu gostaria de ver, né, da reconciliação de José com seus irmãos e toda essa história. Que emocionante. A palavra de Deus então nos conta que ele se revela, né, e ele fala assim: "Meus irmãos, agora vão pra lá, falem com meu pai e trazem todo mundo pra cá". E Faraó fica sabendo de todo acontecido, né, que os irmãos de José estavam ali, e ele fala assim: "Vocês vão ter o melhor desta terra". Então olha como ele era amado, né, por Faraó. O Faraó tinha respeito, carinho, gratidão por ele, e fala: "Vou dar o melhor pra sua família". E de fato eles recebem o melhor, ficam numa terra boa. Eh A gente vai vendo tudo isso acontecendo. Eles vão então até o pai deles, vão até Canaã, né, onde eles estavam, e anunciam dizendo para Jacó: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José que eles lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Gente, imagina! Ele achou que o filho dele estava morto, mas o filho dele vivia.
Louvado seja o nome do Senhor, que alegria. E agora eles já não iam estar mais passando por aquela situação, né? Enquanto todo mundo estava vendendo, usando todo o dinheiro, depois a gente vai ver o povo vendendo as terras, os animais, depois vendendo as terras, até eles não terem mais nada para dar em troca de alimento, a não ser o seu serviço, né? Então muitos povos se tornaram escravos, servos de Faraó para poder se manter durante aquela crise. Inclusive foi por essa administração, né, conduzida pelo Senhor, que o Egito enriqueceu da maneira que ele enriqueceu, né? Então foi de fato pela providência do Senhor que isso aconteceu. E aí imagina o encontro. Eles vão para Canaã. A Faraó manda o pessoal ajudar eles com a mudança. Eles chegam e de fato Jacó vê o seu filho amado, queridinho. E ele fica muito emocionado. Tem até uma parte que ele fala assim que Deus permitiu que ele visse de novo seu filho e que visse a semente do filho dele, né? Que vai ter os dois filhos de José também, que ele vai abençoar. A gente vai falar dessa bênção especial no nosso último capítulo, últimos capítulos, né? Do nosso último encontro do estudo do livro de Gênesis. Eu acredito que não tem mais nenhum verso. Então, gente, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o único que pode trazer reconciliação, né? É o único que pode e é especialista em casos impossíveis. Cada uma de nós temos um temperamento diferente, temos uma personalidade diferente, inclinações diferentes, né? Uma caminhada diferente. Cada pessoa é única. E o Senhor, ele pode trabalhar através de cada pessoa, de maneira pessoal, para que cada pessoa tenha uma vida transformada, se assim ela quiser. Porque o Senhor sempre fala, ele é um Lorde, né? Satanás que ele chega, se tiver uma frestinha, ele chega empurrando, chutando porta, quebrando tudo. Mas o Senhor, ele bate na porta, sabe? Que essa história, de fato, possa nos inspirar, né? Olhar para a vida de José e sermos pessoas que a gente viu, pessoas fiéis, dando o nosso melhor em qualquer lugar onde a gente estava. A gente vê José fazendo um trabalho de excelência quando ele estava sendo servo na casa de Potifar. A gente vê ele fazendo trabalho de excelência na prisão. Agora a gente vê ele fazendo trabalho de excelência numa posição exaltada. Acima dele só estava Faraó. Ele era como um Faraó em toda a terra, né? Então você vê que Deus também, às vezes a gente pensa assim, ai, Senhor, mas eu queria estar fazendo algo grande para ti, eu queria estar fazendo isso, missões. A gente pensa, né? Sonha muito alto. E isso é bom, não é ruim. Mas, às vezes, o Senhor ele tá trabalhando no pequeno, né? Moldando o seu caráter aqui no pouco, para poder te colocar sobre o muito amanhã ou depois. Ninguém, gente, nem Jesus saiu. Claro, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas Jesus ele foi carpinteiro a maior parte da vida dele. E para isso, para nos mostrar que tem um tempo de preparação, entende? Tem um tempo de preparação. E a gente precisa aprender a ser fiel, grato, feliz e satisfeito nesse momento de preparação também. Né, Tito? Amém? Vocês querem fazer um comentário? Eu quero. Como você falou, foram vários testes, né, que José foi fazendo com os irmãos. E, assim, eu percebi, além de todo o cuidado que ele teve, ele colocou alguém para observar, né? Esse servo foi atrás, né? Com uma história tudo bem que ele tinha montado, mas ele queria ver como que os irmãos iam reagir se ele levasse Benjamim. Da mesma forma que ele passou, né? Com os irmãos, ele queria saber o que eles vão fazer com o filho do meu pai, né? Com o mais novo, né? Com o filho que a Raquel deixou. E, sabe, a posição não só de Rubem, mas de todos os irmãos, vai Judá se colocando no lugar. Ele, não, eu vou ficar, não faça isso com meu irmão. Assim, falando o que ia acontecer com o pai se ele levasse o irmão dele, né? E o irmão, né, no caso do Rubem, ele falou que prometeu ao pai que voltaria. Ele prometeu que voltaria com o irmão, deixando até acontecer alguma coisa com os filhos dele, se ele não voltasse com o irmão. E realmente, assim, todos tiveram esse respeito por Jacó, coisa que eles não tiveram antes, por causa de inveja, de ciúmes contra José. E aí todos tiveram que abraçar e respeitar esse sentimento que o pai tinha com Rubem. Não que não os amasse, mas era o filho mais novo e ele já tinha perdido um. Então tinha um cuidado maior. Eu vi isso, assim, como você falou, o caráter deles foi moldado durante esses anos, esse tempo que José passou no Egito. Eles mudaram muito. E José foi falar com eles para eles não ficarem tristes naquela hora. Quando ele se apresentou, ele falou: não, é projeto de Deus, para que vocês continuem vivendo por causa da fome, né? Então,
ele falou, não, não fiquem tristes, não, pra não ficarem com o espírito abatido, porque foi projeto de Deus ele estar nisso. Gente, esse é um nível de perdão, assim, que eu tô entendendo como a pessoa consegue, assim, perdoar e ainda consolar os irmãos, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, é projeto de Deus, é plano do Senhor, para providência para vocês continuarem a sua descendência, para vocês não morrerem. Como assim? Ele passou pelo cárcere, foi quase abusado pela esposa do Potifar, não foi? Ele passou Uhum. por muitas coisas até ele chegar como governador do Egito. Foi muita coisa que aconteceu na vida dele. E ele calmou os irmãos, feliz, beijando o rosto dos irmãos e pedindo para trazer o pai, a presença dele. Nossa, Je- é comovente, é demais. Esse é o verdadeiro cristianismo, né, Rafa? Esse é o verdadeiro perdão. Ele é um perdão que não guarda ressentimentos. É uma coisa que de fato é divina. É divina. E que lindo, uma família restaurada pelo perdão, pelo amor. Escreveu muito bem, lembrou de todas as coisas aí que ele passou, Rafa. Pode falar, Aline? Não, eu ia falar sobre essa questão do perdão mesmo. Tudo que aconteceu foi porque lá atrás ele perdoou. Tudo que aconteceu com ele ficou preso, mas eu acredito que ali o coração dele já tinha liberado o perdão, porque o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para gente. Às vezes a gente vive por uma situação que nada anda, que nada flui, mas você tá chateado com alguém, ou tipo, você vive uma situação grande, mas que você já tinha perdoado uma outra pessoa e você não acha que é normal. Mas não, às vezes as coisas acontecem e não acontecem por falta de perdão e por liberação de perdão também. É verdade, acho que se ele não tivesse dado esse perdão, eu acho que ia ter sido difícil até a jornada dele no Egito, né? É, Porque sim. imagina, ele ia estar na casa de Potifar, ele vai falar tudo isso, olha, agora eu sou servo, olha só o que meus irmãos fizeram comigo, né? Aí a mulher tenta ele, tenta abusar dele quase, e aí ele podia mais uma vez reclamar, depois na prisão mais uma vez, e uma mentalidade assim, de ficar frustrado e com raiva, né? Gente, com certeza você não consegue dar o seu melhor na atividade que você é colocado para fazer. Você entende como que isso implica no nosso dia a dia, né? Uhum, Já ficou chateado com alguém e aí naquele dia você não conseguiu fazer nada produtivo? Parece que nada rendia, nada dava certo, até a coisa mais mínima, assim. Parece que foi um dia desperdiçado, porque a sua cabeça estava chateada, você estava magoado. Então, acho que é isso mesmo, Aline. Até a gente falou essa semana, né? Teve uma é. situação com a Aline. E eu falei assim, uau, eu tô admirada. Brinquei com ela, né? Falei assim, eu tô admirada, como você consegue tratar bem essa pessoa ainda? E eu falei, eu tô admirada no bom sentido. Porque esse é o espírito de cristianismo que a gente tem que ter, sabe? É, não ficar guardando mágoa, ser pronto pra perdoar. E a gente tem que pedir porque a gente precisa do Senhor para fazer isso, porque nem sempre é fácil, né? Uhum, Não é fácil perdoar. E tem pessoas que realmente vão testar a nossa paciência, vão ser usadas para falar coisas assim terríveis. E a gente precisa, de fato, ter um olhar de Cristo sobre essa pessoa. Acho que até pensar no aspecto que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas sim contra os uhum. principados e potestades.